Antes de mais nada, quero dizer que realmente é um tema muito precioso, né? Um tema muito rico, muito caro para a igreja, esse tema de oração e avivamento. Eu fiquei muito feliz de ser convidado para falar sobre isso. É muito bom quando você é convidado para falar sobre uma coisa que te entusiasma. Então, muito obrigado mais uma vez aos irmãos que me fizeram esse convite. Romanos capítulo 8, do verso 26 ao 29, diz assim a palavra do Senhor: Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Deus querido, como é bom nós podemos estar aqui em Tua presença, ao redor, ó Deus, desta bendita palavra que sempre nos abençoa quando a ouvimos. Pedimos que mais uma vez, nesta noite, o Teu Espírito dê-nos a capacidade de ouvi-la, de guardar, de retê-la, e assim podermos, ó Deus, ter essa experiência maravilhosa do entendimento sobre o que significa oração e avivamento. Que a Tua graça nos dê a capacidade de sairmos daqui diferente de como chegamos, e que possamos, em nome de Jesus, ter mais de Ti após essa mensagem, pela Tua graça e pelo Teu amor. Amém. Bem, o que é um avivamento? Talvez essa pergunta tenha sido respondida a vocês ontem, afinal, começou ontem esse congresso. Eu quero responder de uma forma diferente, então, talvez a que você ouviu ontem. Quero responder com uma experiência que eu tive de avivamento, não propriamente minha. Há alguns anos atrás, eu fui professor de adolescentes. Era jovem, recém-convertido, e o meu pastor me convidou para ensinar os adolescentes. Foi uma experiência bem interessante, e lembro-me de 2 adolescentes desse grupo, diferentes, chegaram ao grupo de maneira diferente. Um deles era ex-testemunho de Jeová. Ele amava muito estudar as Escrituras, porque afinal ele precisou estudar bastante para poder refutar algumas coisas relacionadas aos testemunhos de Jeová. Então ele mergulhou com tudo nas Escrituras. O outro era um ex-católico, mas um católico mesmo, daqueles católicos que participam, que entendem toda a essência do catolicismo e dos dogmas da Igreja Católica. Também ele mergulhou muito nas Escrituras, para que pudesse responder algumas dúvidas que ele tinha, alguns questionamentos, e os 2 chegaram à igreja já bem saturados da palavra, bem entendidos, bem fundamentados nas Escrituras, e tornaram-se meus alunos. Um tinha 15 anos, o outro tinha 16, e lembro que a experiência que nós tivemos com eles foi uma experiência de avivamento da seguinte forma: eles de repente começaram a mobilizar os outros adolescentes sobre aquilo que eles entendiam da palavra de Deus, em relação não só à oração, mas também ao comportamento de santidade e compromisso com o reino de Deus. Eles envolveram esses adolescentes de tal forma, e a mim também, que era um novo convertido e não tinha tanta experiência nessas áreas ainda, e eles envolveram de tal forma que naquela igreja, que na época era uma igreja que, pasmem a situação da igreja na época, ela estava há 5 anos sem batizar nenhuma pessoa. E esses 2 adolescentes começaram mobilizando um grupo de oração entre os adolescentes, do qual eu também participava. E nas manhãs de sábado, nós nos reuníamos de 7 da manhã até as 10 da manhã em oração. Imaginem só, um grupo de 20 a 25 adolescentes que não se reuniam para bater papo, que não se reuniam para falar de qualquer outro tipo de coisa ou diversão, mas se reuniam para ler a palavra, depois se ajoelhar e todos orarem. Eu disse absolutamente todos. Uma experiência impressionante que vi na minha vida. Em seguida disso, esse grupo de adolescentes, não conformado somente a uma vida de oração, eles resolveram se mobilizar e sair pelas ruas da cidade, convidando as pessoas ou falando do amor de Deus para as pessoas de casa em casa. Eu tive que organizá-los nesse sentido, porque eles eram muito jovens, eu tinha medo deles irem a algumas casas e, não sei, as meninas ainda muito jovens. Eu organizei os grupos de 3 em 3, e eles saíram de casa em casa, evangelizando mesmo as pessoas. Não era chegando para as pessoas e convidando-as para ir aos cultos, era falando às pessoas sobre o plano de salvação, sobre o que era seguir e amar Jesus Cristo. Bem, como consequência disso,
esses jovens começaram a trabalhar também uma vida de santidade, a qual começou a dar exemplo às suas famílias, exemplo de tal forma que muitos pais começaram a vir à igreja por causa da transformação imediata, digamos assim, imediata, da rapidez que aconteceu de seus filhos. Os pais vinham para comprovar o que acontecia na igreja, que fazia com que seus filhos se transformassem em pessoas completamente diferentes. Só lembrando que nossa igreja na época, esta igreja, o pastor era muito idoso, ele não sabia mais meio que direcionar a pregação, ele não tinha muita noção do que falava, mas também não importava, porque se ele falasse qualquer coisa lá, esses adolescentes absorviam como se fosse uma mensagem de 1 hora, ou tivesse uma profundidade de quem foi falado por alguém realmente pleno do Espírito Santo. Como consequência final, as pessoas começaram a se chegar a essa igreja, e essa igreja, quando realizou o primeiro batismo, depois de 5 anos, batizou 30 pessoas. Isto é avivamento. Isto é avivamento propriamente dito. Isto é avivamento sem nós tentarmos aqui traduzi-lo com palavras, mas exemplificá-lo com ação. Então, há 3 características que a gente pode destacar no avivamento. A primeira delas é que ele é extraordinário. Ele não acontece com regularidade. Ele não vai acontecer agora e depois do ano que vem de novo, e no ano que vem mais uma vez, e assim por diante. Ele é algo que acontece de maneira espetacular e extraordinária. É algo que não pode ser delimitado por nós. É algo que não pode ser controlado por nós. Talvez uma característica que nós possamos perceber na história da igreja, dos avivamentos, e na história da própria Escritura sobre os avivamentos, é que o avivamento me parece vir sempre em momento de grande decadência, seja ela moral ou espiritual. Uma decadência que chega ao desespero. E me parece que nesse instante Deus sempre produz avivamento. Vocês podem ver isso no Antigo Testamento, vocês podem ver isso no Novo Testamento, e vocês podem ver isso na história da igreja, como nós podemos observar na história da igreja a qual eu participei. Em 5 anos não havia ninguém sendo batizado, e era apenas um pequeno grupo de pessoas que se reuniam regularmente, talvez só pelo costume de se reunir. Então eu acho que onde abundou o pecado, como diz as Escrituras, superabunda a graça, e assim vem o avivamento, de maneira extraordinária. Um segundo aspecto sobre o avivamento é que não é obra nossa. Não adianta forçar, não adianta tentar, não adianta nós elaborarmos um projeto de avivamento. Eu digo isso porque já tentei. Quando jovem, quando era pastor, quando comecei, 23 anos, e lendo sobre avivamento, eu pensei que podia, criar um avivamento, fazer com que o avivamento acontecesse. Descobri que isso não é possível. O avivamento é a obra plena de Deus. Nenhum de nós pode fazer com que ele aconteça. Portanto, é algo que nós estamos passivos nisso, mais passivos do que nunca. Se somos passivos em algumas áreas, as quais só Deus pode trabalhar, nessa estamos muito mais. Só o Senhor pode produzir avivamento. E um terceiro aspecto é que o avivamento, ele produz resultados, e resultados que podem ser extraordinários para o momento e para a história. O avivamento, quando acontece, ele não mexe só com aquele momento, mas ele pode mexer com toda a história. Esses 2 adolescentes, eu ainda os conheço, ainda são servos de Deus, têm famílias, e nas suas famílias também a palavra de Deus é muito bem fundamentada, e eles vivem em total devoção ao Senhor. E esse avivamento daquela igreja fez daquela igreja fundar outras igrejas. Os irmãos imaginam que coisa impressionante. Deus avivar uma igreja por 2 adolescentes recém-convertidos e fazer desta igreja que estava morta em suas ações, de repente expandir. E a nossa igreja, por exemplo, a igreja a qual eu sou pastor, é filha desta igreja. E aquele professor de adolescentes é o pastor de uma igreja, filha da igreja avivada. Então o avivamento, ele tem essa questão de trazer resultados extraordinários e que podem durar por um certo tempo da história. Uma outra coisa muito importante, agora nós já vamos entrar no texto, é que todo real avivamento, ele parte da palavra. Como eu contei aqui dos irmãos, eles começaram se fundamentando na palavra, eles começaram mergulhando na palavra, deixando que a palavra fizesse grande efeito sobre suas vidas, e foi a partir daí que seguiu-se, após a palavra, uma vida de oração, uma vontade de falar com Deus, uma vontade de ter uma relação mais íntima com Deus, depois que tiveram o contato profundo com a palavra.
E depois da sequência, segue-se, eles tiveram contato com a palavra, eles tiveram um desejo de mais intimidade com Deus em oração, e em terceiro, eles tiveram uma busca por santidade, por fazer a vontade de Deus de maneira mais plena possível, de maneira mais consagrada possível. O que a gente percebe então com o avivamento, a primeira coisa que ele faz é gerar uma vida de oração. E essa vida de oração, ela é gerada como resposta à palavra de Deus. Por isso, nós lemos esse texto de Romanos, capítulo 8, do verso 26 em diante. Note o que diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, e aqui a parte que nos interessa nesse instante, porque não sabemos orar como convém. Algumas Bíblias dizem, não sabemos o que havemos de pedir como convém. Ou seja, é fato que o que está dizendo aqui o texto para nós é que nós não sabemos nos dirigir a Deus sem a ação do Espírito Santo em nós. Alguém uma vez me perguntou: Deus ouve, pastor, a oração de uma pessoa que ainda não o conhece? Se uma pessoa se dirige a Deus, de certa forma já o conhece, ou não se dirigiu a Deus. Porque para se dirigir a Deus é necessário que o Espírito Santo esteja nesta pessoa e convencendo-a de que existe um Deus, o qual ela deve se dirigir a Ele, o qual ela deve falar com Ele. Então, é fato que nós não sabemos nos dirigir a Deus em oração, até que realmente nós tenhamos a real convicção de que existe um Deus. E a real convicção de que existe um Deus vem pela palavra. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra. Quem nos dá o entendimento desta palavra é o Espírito Santo. Nós só entendemos a palavra porque o Espírito Santo nos dá entendimento, esclarecimento sobre a palavra a qual estamos ouvindo. Há muito tempo atrás, uma senhora da minha igreja chegou na igreja e falou: pastor, eu já tinha lido a Bíblia 4 vezes e não tinha entendido nada. Isso é muito natural, talvez você já tenha ouvido isso, porque isso não é um livro comum. Isto é a mensagem de Deus para nós. E a mensagem de Deus, ela só pode ser entendida se o próprio Deus dar entendimento sobre ela a nós. Então o Espírito Santo nos dá esse entendimento. Portanto, nós não vamos conseguir falar com Deus ou nos dirigir a Deus numa oração que realmente seja oração, se antes o conhecimento de Deus não tiver vindo a nós pela sua palavra e pelo entendimento desta palavra pelo Espírito Santo. Daí nós entendemos que a Bíblia não nos foi dada, meus irmãos, a título de nos informar sobre Deus. A Bíblia nos foi dada a título de nos transformar. Não é um livro de informações, é um livro de transformação de vidas. E o avivamento começa então, quando alguém resolve, e ele resolve não porque ele quer, mas porque o Espírito Santo o convence disso. O avivamento ele começa quando alguém resolve, ou quando o Espírito Santo dá a essa pessoa o entendimento da palavra de Deus, e dando o entendimento da palavra de Deus, faz com que essa pessoa não só dê ouvidos à palavra de Deus, mas essa pessoa leve a sério a palavra de Deus. Isso é avivamento. Quando a pessoa ouve a palavra, e ela dá ouvidos a esta palavra, e ela quer obedecer esta palavra. Ela quer levar a sério essa palavra. O Chesterton, que é um grande pensador cristão, ele dizia que o cristianismo ele já foi testado e foi rejeitado. E ele queria dizer isso em relação à sociedade. A sociedade tenta ser cristã, a sociedade tenta impor o cristianismo, mas não funciona, porque o cristianismo é pessoal. Cada um de nós, na sua relação com Deus, na abertura que o Espírito Santo dá ao nosso entendimento, para que possamos compreender nossa relação com Deus pessoalmente. Por isso não existe um Estado cristão, existem cidadãos em um Estado que são cristãos. Essa é a ação do Espírito Santo. Então o avivamento ele começa com um coração que acolhe a semente que lhe foi lançada, e a semente é a palavra. A igreja primitiva, ela começou, e o primeiro avivamento é na igreja primitiva, porque você tem ali aproximadamente 5.000 pessoas sem as escrituras na mão, como nós temos, nós caminhamos com nossas Bíblias, né? Eles caminhavam sem nada nas ruas de Jerusalém, e ainda assim havia uma igreja forte,
uma igreja sólida, uma igreja de comunhão, que nós lemos lá no capítulo 2 de Atos, que era uma igreja que crescia em unidade na diversidade. Isso é avivamento. E esse primeiro avivamento da igreja primitiva foi na pregação de Pedro, ou seja, primeiro eles ouviram a palavra, depois eles foram convencidos por esta palavra, que aquela palavra era Deus falando, e em seguida eles fazem a famosa pergunta a Pedro: que faremos, irmãos? Percebem a ordem de novo do avivamento? Primeiro a palavra, amém? Depois a oração. Que faremos? Em seguida a santidade. Pedro diz: olha, vocês abandonem tudo isso e sigam a Jesus Cristo. Então o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, mais uma vez, digo, pela proclamação da palavra. Por isso que o texto que nós lemos diz que ele nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém, ou seja, a fraqueza nossa é, nós não sabemos como ir até Deus, Deus precisa vir até nós, e isso é avivamento, Deus nos visitando. O avivamento é Deus fazendo uma visita ao seu povo, é Deus vindo poderosamente em meio ao seu povo. E o mesmo Espírito que nos impulsiona a orar, diz o texto que nós não sabemos orar como convém, então esse Espírito vai nos impulsionar a orar como convém. E a irmã estava falando aqui antes, né? Nós às vezes não sabemos como nos dirigir a Deus e tudo, e ela tem toda a razão, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo dá-nos a condição de orarmos como convém a um pecador orar. Como convém a um pecador orar? A um pecador convém orar com quebrantamento, com humildade e com humilhação. Essa condição de orar assim, só o Espírito Santo pode nos dar. Os irmãos podem observar, por exemplo, o avivamento na vida de Davi. Salmo 51, 10, quando ele diz que ele pede a Deus, né, me dê um coração novo, me dê um espírito reto, me dê uma revitalização de vida, vamos dizer assim. Por que isso? Porque Davi reconhece seus pecados, porque Davi se dirige a Deus com a humildade, com o quebrantamento de quem errou. As Escrituras vão dar para nós a condição de entendermos quem nós somos e quem Deus é. E quando nós temos o perfeito entendimento de quem Deus é e quem nós somos, imediatamente isto gera quebrantamento e a nossa oração soa de maneira diferente. Nós não temos nenhum direito diante de Deus, nós percebemos que não temos como sequer pedir alguma coisa pessoal para Deus, mas simplesmente nos colocamos diante dele, clamando por absoluta misericórdia e em gratidão por sua graça. Portanto, todo avivamento começa por um coração atingido em cheio pela palavra, por meio do Espírito Santo. Dê uma olhada lá no Antigo Testamento, em 2 Reis, na história do rei Josias, quando ele encontra a palavra, quando a palavra é lida e quando ele começa a se quebrantar por causa dessa palavra, e como ele muda toda a estrutura do reino por causa da palavra. Todo avivamento se inicia assim. E todo avivamento se inicia por uma alma em chamas, uma só, não precisa muitas. Basta uma alma em chamas que, ao manter contato com a palavra, esse coração incendeia de tal forma que quando ele vem para a comunidade, e a comunidade às vezes é palha seca, mas quando ele vem inflamado pelo poder do Espírito Santo, no meio dessa comunidade, a comunidade incendeia, porque ele vem cheio do Espírito Santo. Então, se a gente deseja um avivamento, e eu disse desejar um avivamento não é errado, é errado a gente tentar manipular o avivamento. Desejar o avivamento nós devemos desejar sempre, sempre. Eu desejo sempre que haja avivamento nas nossas igrejas, desejo sempre que haja avivamento na minha igreja, na igreja dos meus irmãos, no Brasil, no mundo. Nós devemos desejar isso. Desejar isso não é de maneira alguma errada. Se nós desejamos isso, então a primeira coisa que nós devemos colocar no coração é: nós não sabemos orar como convém, nós não sabemos nos dirigir a Deus. Amém? Então a gente precisa dizer: Senhor, fala comigo, faz-me ouvir, para que eu possa te responder, conforme aquilo que eu ouvi. Mas faz-me muito mais do que ouvir, faz-me entender o que eu vi e faz-me comprometer-me com o que eu vi, de maneira que eu saiba me dirigir a Ti como devo me dirigir.
Porque o segundo aspecto é que o avivamento traz, depois dessa condição de sabermos orar, ele traz um desejo por santidade. Observe o que o texto diz: o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual a intenção do Espírito. Quem é que examina os corações? Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, tu me sondas e me conheces, amém? E Ele conhece as intenções do Espírito Santo. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Observe, o Espírito passa a interceder por nós, amém? E o seu desejo, o desejo do Espírito que está intercedendo no meio por nós, é conhecido pelo Pai. Qual é o desejo do Pai? O que o Pai deseja e coloca esse desejo em nós para que nós desejemos também? Olha que coisa incrível, né? Aquilo de bom que a gente deseja em relação a Deus foi colocado pelo próprio Deus em nós, pelo seu Espírito. Então o Espírito vem a nós, coloca em nós o desejo e intercede esse desejo continuamente a Deus. E qual é esse desejo que o Pai conhece? Versos 28 e 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É muito interessante que algumas pessoas usam esse versículo de maneira isolada. Acontece alguma controvérsia em suas vidas, algum momento difícil, e as pessoas costumam citar isso, né? Elas dizem, olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, etc, etc. Sim, é verdade, todas as coisas, mas de que bem se está falando? O verso 29 diz de que bem está falando. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, o que o texto está querendo dizer para nós é que aquilo que coopera para o nosso bem, ou seja, tudo que acontece em nossas vidas, coopera para que nós sejamos mais parecidos com Cristo. O Espírito que intercede em nós, o Espírito que nos faz buscar a Deus, é um Espírito que busca santidade. Portanto, quando nós estivermos avivados, nós não estaremos buscando nenhum tipo de mérito pessoal, ou coisas materiais, ou coisas que nos tragam alguma coisa, humanamente falando, que possa nos acrescentar uma honra, humanamente falando. O Espírito vai fazer com que nós busquemos a Deus simplesmente para que nós desejemos mais do que tudo sermos como Jesus Cristo. É isso que o Espírito irá produzir em nós. Então esta é uma oração que Deus se agrada. Essa é uma oração que Deus responde. É a oração do nosso desejo de sermos como Cristo, o nosso desejo por santidade. Por exemplo, aqueles jovens que eu citei no início, talvez eles não tivessem consciência de que o Espírito Santo estava lutando e trabalhando na vida deles, estava agora intercedendo ou fazendo com que eles buscassem mais a Deus para se tornarem mais como Cristo. Não foi algo que eles planejaram, foi algo que aconteceu naturalmente pela ação de Deus na vida deles. E foi exatamente isso que Jesus quis dizer quando disse: tudo que vocês pedirem no nome, eu vos farei. Ou seja, tudo que vocês pedirem como se fosse eu pedindo. Tudo que vocês pedirem como se fosse o meu Espírito em vocês pedindo. Então, todas as vezes que nós pedimos ao Senhor que sejamos como Cristo, o Senhor quer responder que sim, Ele vai nos capacitar a ser como Cristo. Uma das coisas que nós não podemos jamais negar em relação à nossa busca por santidade é dizer que não temos capacidade para isso. Porque a santidade, ela não vem exclusivamente das nossas ações ou do nosso desejo. A santidade vem porque o Espírito está em nós, fazendo com que nós desejemos santidade, e o Espírito está em nós, produzindo santidade. Há um poder em nós. Em Efésios, Paulo faz uma oração ali no capítulo 2, quando ele diz o seguinte: eu oro para que vocês não só entendam o poder de Deus, mas que esse poder que ressuscitou a Jesus Cristo é o mesmo poder que está em vocês. Eu acho isso tremendo, porque ele está dizendo, o poder que tirou Jesus Cristo da morte e trouxe para a vida, o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, é o poder que está em nós para nos tirar da vida de pecado e das trevas para a vida de santidade. É o mesmo poder. Então nós somos habitados pelo poder de Deus. Nós somos possuídos por este poder. E o avivamento é quando este poder vem à tona de maneira incontrolável, em que nós absolutamente não temos a mínima vontade mais de sequer olhar para a situação do pecado, mas damos as costas para ele e seguimos em frente como quem realmente ama a santidade do Senhor. Então, talvez você diga, pastor, mas eu oro, eu tenho uma vida de oração.
Um dos grandes avivalistas do nosso século é o Richard Owen Roberts. Ele é um senhor de já 94 anos, ele ainda prega. Muito bem, aliás. Ele disse uma coisa num de seus sermões que eu anotei para falar para os irmãos. Sobre essa questão da gente achar que a nossa vida de oração já é o suficiente e que não precisamos ser avivados em oração. Ele diz o seguinte: alguns que dizem orar todos os dias, nunca oraram. Por quê? Formular pensamentos e ideias em moldes religiosos, balbuciar palavras, curvar a cabeça e o corpo e repetir frases continuamente, não constituem uma verdadeira oração. Se o coração não tem comunhão sincera com Deus, a oração não é genuína. Quando o coração de Deus e o coração do homem se encontram em comunhão, aí há oração. Ou seja, quando o pensamento de Deus é o meu pensamento, quando o desejo de Deus é o meu desejo, quando a vontade de Deus é a minha vontade, aí é oração. O avivamento produz um desejo por santidade que nos leva a esse tipo de oração. A oração da vontade de Deus, pela vontade de Deus, para que ela se cumpra. É assim que a gente confirma o assim na terra como no céu. Assim, o avivamento, então, já que é uma ação do Espírito Santo em nós, fazendo-nos clamar a Deus por santidade, vai nos fazer clamar, e ao mesmo tempo em que clamamos, Ele vai produzindo em nós. Ao mesmo tempo em que eu clamo e digo: Senhor, faz-me ser uma pessoa mais alegre. Não me deixa me deixar levar pelas coisas desse mundo, pelas coisas que acontecem ao meu redor, mas faz-me ter uma alegria em mim mesmo. À medida em que eu oro por esta alegria é produzida em mim. À medida que eu oro pela paz, essa paz é produzida em mim. À medida que eu oro pelo amor, pela longanimidade, pela benignidade, pela mansidão, pelo domínio próprio, que são os frutos do Espírito, que está em mim, atuando poderosamente, fazendo com que essas coisas tornem-se reais, tornando-nos como Cristo. O avivamento, então, ele faz com que a igreja do Senhor, quando ela está avivada, ela esteja mais parecida com Cristo. Em que sentido? No sentido ministerial, por exemplo. É uma igreja que age com misericórdia, porque é uma igreja que olha para todos como necessitados de salvação e não como pessoas as quais podem fazer parte do número que queremos acumular como igreja. Então, uma igreja avivada é uma igreja que olha para as pessoas como pessoas que precisam ser cuidadas e curadas, e não números que se acumulam nos seus bancos. E é uma igreja que olha para todos com urgência amorosa. Vocês já prestaram atenção como Jesus tinha uma urgência amorosa? Ou seja, Jesus sempre, em alguns momentos, era interrompido para uma atitude de amor e sempre tratava aqueles momentos como momentos de urgência. Eu fico fascinado, por exemplo, quando lembro que Jesus abençoou as criancinhas. E a gente sabe que na cultura judaica não se abençoava colocando as crianças todas juntas e declarando uma bênção para todas, mas se abençoava colocando cada uma no colo, impondo as mãos e declarando uma bênção pessoal para cada uma. Se tivesse 50 crianças ali, no mínimo, Jesus abençoou 50 crianças ali naquele dia. No Evangelho de Marcos, quando Jesus começa a curar, as pessoas trazem, no final de tarde, um número imenso de pessoas doentes. E a Bíblia diz lá para nós, em Marcos, que o Senhor impôs as mãos sobre cada um dos enfermos. Se tivesse 100 enfermos ali, naquele dia Ele impôs as mãos sobre cada um deles. Avivamento é quando nós começamos a, como Jesus, dar o valor devido a cada indivíduo como único e como aquele que Deus enviou para o qual nós possamos tratar pessoalmente. Isso é avivamento. Então, esse mesmo avivamento vai fazer com que nós nos tornemos pessoalmente, agora não como igreja, cuidando uns dos outros, mas pessoalmente, como Cristo. Afinal, o texto diz para nós, no verso 29, porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou, ou seja, é para isso que o Senhor nos predestinou, foi para isso que o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, para nós sermos conforme a imagem de seu Filho. Uma imagem não é a mesma pessoa.
mas reflete a pessoa. A sua imagem no espelho não é você, é a tua imagem, ou seja, é quem você aparenta, né? Então nós temos que ter a aparência de Cristo nesse sentido de comportamento. E o Senhor Jesus tinha algumas coisas as quais nós precisamos buscá-las imediatamente em virtude da nossa santidade. Uma delas que nós teremos quanto mais tivermos de Cristo é o abandono desse anseio que a gente tem nessa nossa cultura atual pela felicidade pessoal. Esse apego que a gente tem ao próprio eu. E o Senhor Jesus, quando veio ao mundo, mostrou para nós que Ele veio servir, que Ele veio se entregar, que Ele veio se doar ao próximo, que Ele veio fazer algo em favor do outro. Avivamento é quando nós entendemos que estamos no mundo pelo outro, e não por nós. Nenhum mérito pessoal, apenas o amor ao outro. Nós também deixaremos de ver o cristianismo como uma simples conduta moral. O cristianismo não é moralismo, o cristianismo não é não faça isso, não faça aquilo. O cristianismo é mude o seu pensar, mude a forma de ver isso. Não é a coisa do manusear ou não manusear, mas mude a maneira de você ver e sentir isso. Nós também, no avivamento, teremos a realidade da ira de Deus diante de nossos olhos. Isso não trará medo a nós, isso trará muita gratidão, porque fomos resgatados dessa ira pelo sangue de Jesus. E nos trará muita misericórdia pelos outros, por saber que, por ainda estar em pecado, estão debaixo da possível ira do Senhor. Isso também nos fará compreender que a graça barata de nada serve, que existe uma graça para perdão, e é ela que nós gostaríamos que as pessoas conhecessem. E a gente vai ter mais reverência ainda pelo ato de Jesus na cruz por causa disso, porque a gente sabe que fomos salvos pela graça mediante a fé, e isso não veio de nós, foi o dom de Deus. E aí eu gostaria de concluir voltando ao texto, desta vez para que você pudesse assimilar o que nós falamos desde o início. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Não sabemos como orar ao Senhor, não sabemos como convém falar com Ele, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Ou seja, esse Espírito que habitava nos irmãos de Romanos era porque eles haviam ouvido a palavra, e a palavra veio a eles e deu-lhes a capacidade de serem habitados pelo Espírito. E aquele que sonda os corações, que é Deus, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Ou seja, o Espírito Santo que está em nós vai fazer-nos nos dirigir a Deus segundo a vontade de Deus, desejando o que Deus deseja, querendo fazer a vontade somente de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, e o propósito de Deus, o qual Ele nos chamou, é que nós sejamos como Cristo Jesus. Ele predestinou-nos para isso, Ele nos conheceu de antemão e apontou nossas vidas a isso. Quando o Espírito atua em nós desta forma poderosa e gloriosa, a isto nós chamamos avivamento. Oração é a ação do Espírito em nós. Avivamento é a nossa ação por causa do Espírito que habitou poderosamente e habita em nós. Amém? Deus em Cristo nos dê a condição de sermos habitados poderosamente, e Deus produza um avivamento em nossas vidas. Vamos orar, meus irmãos, por isso, nesse instante. Senhor, nós sabemos que não há meios pelos quais nós possamos provocar um avivamento, mas nós aprendemos hoje pela Tua palavra que o Teu Espírito habitando em nós nos fará buscarmos ao Senhor da maneira que o Senhor deseja ser buscado. Por isso nós queremos Te pedir aqui nesta noite a presença desse Espírito poderosamente em nossas vidas, para que nós possamos assim, ó Deus, orar como convém, Te buscar como convém, adorar ao Senhor como convém, e assim, ó Pai, quem sabe, por Teu agrado, por Teu propósito, por Tua misericórdia, nós possamos ser protagonistas de um grande avivamento nas nossas igrejas, na nossa cidade, no nosso país. Deus, tem misericórdia de nós, dá-nos mais do Teu Espírito, enche-nos, preenche-nos,
anula-nos. Nós rejeitamos todo o nosso eu nesse instante. Pedimos por tua misericórdia que estejamos crucificados com Cristo, que não vivamos mais, mas que tu possas viver plenamente em nós. Que teu nome seja honrado e glorificado de tal forma que ao nos encontrarmos contigo na eternidade, nós possamos celebrar a ação poderosa que o Senhor fez em nós e por aqueles que nos cercavam. Bendito seja teu nome. Amém.